As guerras mudaram fronteiras, mas algumas batalhas, essas mudaram civilizações. Elas alteraram línguas, religiões, arte e até mesmo a forma como as pessoas viam o mundo. Desde a ascensão da cultura grega após Gaugamela, até a remodelação da identidade inglesa em Hastings, da preservação da Europa cristã em Tours, ao nascimento da América moderna em Gettysburg. Essas foram mais do que batalhas, foram pontos de viragem culturais. Vamos mergulhar nas batalhas que mudaram culturas para sempre e descobrir como a guerra pode redefinir o mundo. Em 331 AEC, nas planícies de Gaugamela, no atual Iraque, Alexandre o Grande defrontou-se com o poderoso Império Persa, liderado por Dário III. Em inferioridade numérica de 4-1, Alexandre empregou táticas avançadas, falanges diagonais, flancos de cavalaria e cargas de choque, derrotando o império que governara durante séculos. Mas o verdadeiro legado não foi militar, foi cultural. Alexandre não destruiu o mundo persa, ele fundiu-se com ele. Ele adotou vestimentas persas, casou-se com uma princesa persa e encorajou seu exército a integrar-se com a população local. O que emergiu foi a Era Helenística, uma explosão cultural que fundiu ideias gregas, persas, egípcias e indianas. Ele construiu cidades como Alexandria, centros de ensino e comércio. Em Gandhara, as estátuas budistas assumiram estilos artísticos gregos. No Egito, os templos fundiram colunas gregas com divindades locais. Este período assistiu a avanços na filosofia, ciência, astronomia e medicina, todos interligados entre civilizações. A Batalha de Gaugamela não pôs apenas fim ao Império Persa, lançou uma renascença cultural global, uma que influenciou 3 continentes e lançou as bases para o pensamento intelectual moderno. Quando o rei Eduardo, o Confessor, morreu sem deixar um herdeiro, o trono de Inglaterra ficou vago. Harold Godwinson reclamou-o, mas também Guilherme da Normandia, que acreditava que a coroa lhe tinha sido prometida. A 14 de outubro de 1066, os seus exércitos encontraram-se na Batalha de Hastings. O confronto foi brutal. Após horas de combate intenso, Harold foi morto. Famosamente, acredita-se por uma flecha no olho. Guilherme venceu, e com ele veio uma conquista cultural. Os normandos introduziram o francês como a língua do poder. Tribunais, escolas e nobres, todos a falavam. O inglês antigo começou a absorver milhares de palavras francesas, transformando-se em inglês médio, a língua de Chaucer e eventualmente Shakespeare. Termos jurídicos como juiz, júri e tribunal. Palavras culinárias como carne de vaca, carne de porco, carne de caça. Todas estas entraram no inglês vindas do francês normando. Guilherme também trouxe o feudalismo, castelos de pedra e uma forma centralizada de governação que moldou as instituições de Inglaterra. A tapeçaria de Bayeux, tecida poucos anos após a batalha, imortalizou não apenas a guerra, mas a transformação cultural que ela desencadeou. A Batalha de Hastings redefiniu a identidade inglesa. Foi o momento em que a Inglaterra começou a tornar-se a potência mundial, linguística, legal e culturalmente, que viria a ser. Em 732 de Curl, uma força poderosa do califado Omíyada avançou pela Europa Ocidental depois de conquistar grande parte de Espanha. Estavam a avançar em direção ao centro de França, ameaçando mudar a face da Europa. Mas perto da cidade de Tours foram interceptados pelas forças francas lideradas por Carlos Martel. O exército de Martel, composto principalmente por infantaria, formou apertadas muralhas de escudos e recusou ceder sob repetidos ataques de cavalaria. Após 2 dias de combates ferozes, o exército muçulmano retirou-se. O avanço das forças islâmicas na Europa Ocidental foi travado. Culturalmente, esta batalha foi monumental. Se os Omíyadas tivessem vencido, a Europa poderia ter adotado o árabe como língua acadêmica ou oficial. As catedrais góticas poderiam ter se inspirado na arquitetura islâmica. A revolução científica e matemática da Europa poderia ter ocorrido séculos mais cedo, sob influência islâmica. Em vez disso, a Europa cristã manteve a sua posição. Tours preservou a identidade cristã latina que definiria a Idade Média europeia, influenciando a sua arte, política e religião. Permitiu a ascensão de Carlos Magno, do Sacro Império Romano Germânico, e o domínio da Igreja Católica em toda a Europa. Embora alguns historiadores minimizem o seu impacto, é inegável. A Batalha de Tours ajudou a moldar o mapa cultural e religioso da Europa. Em 1863, os Estados Unidos foram dilacerados pela Guerra Civil, um conflito brutal sobre a escravatura e a unidade nacional. Em Gettysburg, na Pensilvânia, o exército confederado, sob o comando do General Lee,
lançou uma invasão ao norte. Ao longo de 3 dias de combates incessantes, mais de 50.000 soldados foram mortos ou feridos. A vitória da União em Gettysburg não terminou a guerra, mas mudou o rumo. Meses depois, o presidente Abraham Lincoln esteve no campo de batalha e proferiu um dos discursos mais poderosos da história, o discurso de Gettysburg. Em apenas 2 minutos, Lincoln reformulou a guerra não apenas como uma luta pela União, mas pela igualdade, liberdade e democracia. Ele falou de um governo do povo, pelo povo, para o povo, palavras que ainda ecoam em todas as conversas políticas americanas. Gettysburg catalisou a abolição da escravatura, a aprovação das 13 emendas, o renascimento dos Estados como uma nação unificada e enraizada na liberdade e na justiça. Também solidificou o legado de Lincoln, não apenas como um líder em tempo de guerra, mas como uma bússola moral dos valores americanos modernos. Gettysburg foi mais do que uma batalha, foi o berço de uma nova identidade americana. O que é que estas 4 batalhas têm em comum? Não foram apenas vitórias militares, foram revoluções culturais. Gaugamela misturou as tradições gregas e orientais, dando início a uma era global de aprendizagem. Hastings reinventou a língua, a lei e a liderança inglesas. Tours preservou uma trajetória europeia cristã que moldou o Ocidente. Gettysburg redefiniu os valores americanos em torno da liberdade e da igualdade. Estes conflitos mudaram a forma como as pessoas pensavam, falavam e acreditavam. Por vezes, a guerra destrói culturas. Outras vezes, protege, remodela ou até dá origem a novas. Para entender a história, devemos olhar não só para quem ganhou, mas para o que mudou. A cultura é o legado mais duradouro da guerra. Dos desertos da Pérsia aos campos da Pensilvânia, os campos de batalha moldaram a aparência do nosso mundo e como vivemos nele. Então, qual batalha achas que mudou mais a cultura? Deixa os teus pensamentos nos comentários. E se achaste este vídeo interessante, não percas o próximo, Impérios Esquecidos de que Nunca Ouviste Falar. Clica em gosto, partilha com um amante de história e subscreve para mais histórias de como a história não é só sobre poder, é sobre quem somos.